Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da F-Hop. Nós estamos aqui com uma convidada ilustre, que é a Thalita Catanzaro, líder de louvor. Nós vamos estar conversando, mas eu queria, antes da gente começar esse papo, te pedir para se inscrever no nosso canal. Se você puder também assinar o sininho para que você possa receber as notificações. E ao longo desse podcast, com certeza vai ter assuntos que vai falar o seu coração. Então vai comentando à medida que você vai ouvindo, porque a gente quer saber o que esse podcast falou ao seu coração. Bom, começando, Thali, eu queria que você se introduzisse para a galera e falar um pouquinho quem é a Thalita, de onde você veio, onde você nasceu, um fogo rápido aí. Eu sou natural de São Paulo. Eu vim para cá em 2014. Eu fiz parte da primeira turma do Fascinação. E eu já estava acostumada com o movimento de oração. Não sei para quantos conhecem aí, mas na época, na minha igreja local, a gente foi bastante influenciado pelo caso de Davi, que já tinha essa ideia de sala de oração, de misturar oração com canção. E eu lembro que a gente já fazia turnos, mas quando eu me deparei aqui com a sala de oração, foi algo muito mais intenso, porque foi todo dia. E lá era uma vez por semana. E a gente eu brinco muito de que o movimento de oração, o bichinho da sala de oração me pegou e nunca mais me soltou. E desde então eu tenho servido aqui na sala, enfim, comecei como cantora, atualmente estou como líder de louvor, mas foi aí uma jornada de grande crescimento. Mas você é natural de São Paulo. São Paulo. Certo? Mas você é ali em Guarulhos? Guarulhos. Não, nasci em São Paulo, mas morava em Guarulhos. Tá. E você fazia o que antes de vir pra F-Hop? Eu sou formada em musicoterapia, então eu atendia pessoas com deficiência intelectual. Uau. E a ideia era a gente, com a ferramenta da música, ritmo, melodia, harmonia, canções, tudo que envolve a música, a gente ajudar essas pessoas a se desenvolverem, a verbalizarem. Eles não têm muito a consciência daquilo que é o pensamento concreto e o pensamento abstrato. Então, por exemplo, vamos falar as horas, né? É algo muito abstrato, né? Pra gente é normal você olhar ali no ponteiro e dizer tal horário, mas para eles isso já é um pensamento muito abstrato, não é concreto, não faz sentido. Então, a gente ajudava muito eles a se desenvolverem nesse sentido. E lá em São Paulo, tinha a lei de cotas. Então, através dessa lei, a gente conseguia trazer autonomia para eles serem contratados pelas empresas e ter uma vida, né? Sem depender tanto de outras pessoas. Gente, que poderoso a música, né? Muito poderoso. E hoje você tá numa sala de oração e tudo envolve música. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o poder que a música tem, até vindo desse histórico que você vem de trabalhar, né, com crianças especiais e agora podendo usar a música também como ferramenta de instrução e de discipulado até mesmo com as pessoas. Fala um pouquinho sobre isso, o poder que a música tem. A música, na minha opinião, ela instrui uma cultura, né? Aquilo que a tua cultura estiver ouvindo é a forma como ela vai pensar, ela vai reagir. Prova disso é assim, se você tá triste, você já quer uma canção mais introspectiva, mais melancólica. Se você vai fazer uma faxina na sua casa, você já quer uma canção mais agitada. Então, a música ela faz parte do ser humano. E eu acredito que ela influencia opiniões, né? O que a nossa geração hoje ela tá ouvindo, né, de conteúdo, de letra, isso vai formar opiniões, isso vai formar a forma como que ela vive. Porque aquilo que a gente reage, as nossas ações como seres humanos, elas vêm do nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele vem de conceitos, daquilo que você acredita, da cultura de onde você veio, da sua realidade, do seu histórico. Então, bem provável que, talvez no meu contexto, aquilo que eu ouvi foi bem diferente do que uma outra cultura tenha ouvido. E nós vamos ter reações diferentes. Tanto que hoje no Brasil, se você olhar como está a nossa cultura e olhar as canções, já fala por si só, né? E no contexto de igreja, né, local,
o poder que a música tem, você falou de formar opiniões, de formar uma cultura. Como você enxerga a cultura dentro da igreja, né? Você falou um pouco do Brasil, mas vamos funilar para a igreja, que é o nosso nicho, que é o lugar que a gente se envolve, né? Como líderes de adoração. Como você enxerga a música formatando um pensamento até a respeito de quem Deus é nessa geração? Não dá para generalizar, mas assim, se a gente pensar, todo final de semana tem ali um momento de louvor, tem ali um momento da pregação. Mas é bem provável que daqui a 15 dias você se lembre das canções que foram cantadas, mas você não vai se lembrar da pregação. Uhum. Não que a pregação não é importante, pelo contrário, não tem uma que é superior à outra. Para mim, é uma complementar à outra. A adoração e a palavra são complementares. Mas o que eu entendo é que a música ela tem tanta influência na forma como Deus criou o nosso cérebro, que aquilo fica, o ritmo vem na sua memória, tá no seu inconsciente. Deus fez isso de uma forma tão perfeita que aquilo que nós cantamos, as letras das canções, elas estão formando opiniões a respeito de Deus. Então, a minha preocupação, na verdade, é que quando nós vemos muitas canções hoje que estão sendo compostas no Brasil, muitas delas são feitas a partir de experiências pessoais, daquilo que eu acho e interpreto a respeito de Deus, e muitas delas são feitas... eu procuro nunca julgar o coração da pessoa, né? Julgar a obra em si, porque eu acredito que muitas vezes a pessoa ela não fez por mal, fez por falta de entendimento mesmo. Mas você vê ali alguns erros teológicos a respeito de Deus que são um pouco preocupantes. Então, ao meu ver, a gente precisa retornar esse zelo realmente de compor a partir de um lugar de entendimento da palavra. E se você não entende, tá tudo bem. Você não precisa saber tudo. Eu acho que o problema não é não saber, o problema é continuar não sabendo, não ir atrás, não perguntar, não ir na palavra. Isso é preocupante, porque de alguma forma... O líder de louvor hoje, ele é alguém de influência dentro da igreja. Está instruindo, né? Ele está instruindo. Então, a gente pode estar instruindo um Deus que não é o Deus que a Bíblia se apresenta. Uhum. É um Deus segundo aquilo que eu acho, segundo as minhas opiniões, segundo... às vezes você teve alguma referência de líderes na sua vida ou de amizades e você pegou essas experiências e refletiu em Deus. Só que esse não é o Deus que a Bíblia se apresenta. E a gente vê isso muito claro no livro de Êxodo. E Deus se apresentando a Moisés. Deus falando quem ele era. Eu sou o que sou. Uhum. Eu fui o que fui. Eu sempre serei o que serei. Eu sou. Então, Deus se revelando ao homem. Deus é o mais interessado em se revelar. Deus ele é o mais interessado em que nós tenhamos o entendimento correto. Porque a adoração... é nos parâmetros de Deus, não é nos nossos parâmetros, não é aquilo que eu acho. Adoração só é adoração de acordo com o que ele diz que é adoração. Então, muitas vezes a gente pode estar... eu sei que eu estou desviando um pouco do assunto, mas eu sei que às vezes a gente pode estar cantando canções ao Senhor todo final de semana e eu estar oferecendo música, simplesmente, se eu não estiver cantando com entendimento. Por isso, precisa ser cantado com entendimento. Para que, então... eu entenda diante de que Deus eu estou, diante de que também eu estou diante da congregação da noiva. Eu não quero flertar com a noiva. Eu não quero interagir. Interagir que eu digo assim, eu não quero ser ali um líder de torcida, né? Ei, bata palma, vai, vamos. Ter que ficar puxando, sempre tendo que ter um intermediário. Mas quão glorioso dia vai ser o dia onde a igreja entenda quem Deus é e não precise de nós. Nós Sim. seremos apenas facilitadores. Sim. Que esse é o nosso papel, facilitadores da presença. Promovendo, facilitando esse encontro da noiva com o noivo. Então, pode falar. Não, mas eu acho que isso é muito bom. E eu acho que esse assunto é muito relevante para os nossos dias, porque hoje em dia... uma música tá a um clique de ser exposta. E quantas músicas, né? Hoje em dia, a gente tem um leque de músicas disponíveis na internet, no YouTube. E o corpo de Cristo, a igreja, tá consumindo esse tipo de conteúdo, né? A igreja tá lá
eu acabei de falar aqui, né? Para que eles apertem o sininho para receber as notificações. Mas quantos canais do YouTube tem o sininho que as pessoas se inscrevem e recebem notificações de músicas todos os dias? Então, é como se virou uma máquina de música, assim, né? Que sai música todo dia, todo dia. E como eu sinto falta de músicas que são literais, no sentido de cantar as escrituras. A Bíblia, sabe? Não ser um conceito bíblico, mas ser literalmente a Bíblia. Né? Como a gente vê os hinos da harpa, que são extremamente teológicos e bíblicos, né? Sim. Ali, literalmente, palavra por palavra. E como isso faz falta hoje em dia. E eu me preocupo com a próxima geração. Porque, você sabe, eu tenho a Mia, né? A minha filha é de 11 meses, mas eu fico pensando na geração dela. Que se a geração antes dela, ali, as crianças de 6, 7, 8, já não tem paciência para ler. Já não tem paciência para ler um livro, já não tem paciência para ler a Bíblia, né? Eles querem muito mais ouvir e assistir, porque isso é muito mais acessível. Então, isso me fala que a responsabilidade de instruir essa próxima geração por meio de música é muito maior. Sim. Porque eles vão ouvir muito mais do que eles vão ler. Então, a importância, né, de nós voltarmos para as Escrituras e escrevermos canções a partir da palavra de Deus, literalmente. Literalmente. Né? A revelação de Deus está ali, eu não preciso acrescentar mais nada. A revelação está completa, né? E você tem uma canção que teve uma repercussão muito grande, né? Que é a Rujo Leão, a partir dessa casa. E muita gente está cantando essa canção nas igrejas. Esse final de semana mesmo eu estava numa igreja que, meu Deus, a música que mais é cantada na igreja. Eles colocaram até um leão na frente da igreja. O brasileiro gosta disso, né? Ele gosta de um leão, né? E qual foi a sua intenção em escrever essa canção? O que aconteceu? O que deu? Eu sei que você tem posts no seu Instagram, então quem quiser ir lá, né? Só seguir, Instagram. Thalita Catanzaro. Siga a Thalita, e ela sempre tá postando coisa lá. Mas eu queria que você falasse um pouquinho nesse podcast. Qual era a sua intenção em compor essa canção? O que Deus estava falando com você? Porque, na verdade, se eu for lembrar, essa canção ela surgiu na sala de oração, o coro. Então, nós estávamos ali num turno de intercessão, orando pelo Brasil. E, para quem não conhece, tem um momento ali na sala de oração onde a gente começa os antifonais, depois de orar, e faz o coro. Então, basicamente, a gente estava para entrar nesse momento aí de intercessão pelo Brasil. E aí eu lembro que eu gosto de frisar isso. A sala ela não estava com muitas pessoas. Eu não estava com os melhores músicos. E na época eu também não era a melhor instrumentista. Eu estava tocando violão. E bem ruinzinho, tá? Só uns acordes e olhe lá. E aí eu lembro que eu comecei a cantar e saiu, assim, pronto. Letra, melodia, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Só que quando eu cantei isso, eu senti... Eu não gosto de espiritualizar as coisas, mas a gente tem algumas impressões. E eu lembro que na hora eu senti assim como se alguém estivesse empurrando as minhas costas. É como se alguém estivesse realmente me dando um coro e eu estivesse cantando, mas assim, veio muito pronto. E eu senti um fogo muito grande nas minhas costas. Eu tive essa sensação. E eu lembro que quando eu cantei esse coro pela primeira vez, o ambiente na sala mudou. Tipo assim, você sentia um clima denso da presença de Deus ali na sala. E aí, toda vez que a gente cantava esse coro, a gente sentia que o ambiente mudava. Declarando sobre o Brasil, que ele viesse, que ele reinasse, que ele governasse. E aquilo foi tomando uma proporção muito grande, porque foram vindos outras fascinações, outras escolas, e o coro foi sendo espalhado, correndo. E eu vou ser bem sincera com você, assim, eu nunca pensei em fazer uma música com esse coro. Para mim era um coro, somente um coro. E aí eu lembro que teve a oportunidade da gente, né, gravar em um projeto infindável. E eu lembro que com a ajuda aí de alguns amigos, por que não, me incentivaram. Vamos terminar, vamos finalizar essa música. A ponte dela nasceu também na sala de oração, num outro turno, que eu estava cantando a respeito de Apocalipse 5.
querendo ou não, essa canção tá muito embasado nessa passagem. Eu fiquei anos na sala estudando, cantando. Então, assim, eu digo que assim, ela foi... A ponte e o refrão saiu na sala de oração mesmo, mas o verso eu fiz em casa, né? Então, como tem essa questão, às vezes, da música pronta ali, vem totalmente da inspiração do Senhor e às vezes você vai ter que trabalhar, botar a mão ali no arado para produzir e finalizar. Enfim, e aí quando ela ficou pronta, para quem não sabe, assim, mas eu gosto muito dessa tonalidade menor, né? A galera até brinca, bem Missy Edwards, mas eu amo cantar nesses tons, esse timbre. Também gosto. E aí eu lembro que, na época, quem ajudou a fazer essa melodia foi o Felipe Hitzky. E por ele conhecer esse meu gosto, ele falou assim, olha... Aí começou a me mostrar algumas melodias. Eu, tá quase. Quando ele chegou nessa, eu falei assim, nossa, ficou muito legal. Então, esse gancho, assim, eu acho que refletiu bem. E, não, pra mim é impressionante hoje, assim, olhar, ver a proporção que essa canção... a forma como ela nasceu, tão genuíno, tão pequeno, eu não tenho dúvidas de que é o soprar do Senhor. E para mim é algo de que a mensagem ela é muito maior do que eu. Essa canção ela não se fala de mim, ela não se trata de mim, ela não se trata da Thalita, ela não se trata do F-Hop. Essa canção ela é a respeito do retorno do rei. Para mim essa canção ela é uma proclamação, é um sinal de alerta de igreja. Se prepare para o dia do Senhor. Sim. Ele vai voltar para governar as nações. Os povos, essas contendas, essas guerras, é a respeito de alguém que vai vir e vai trazer uma paz sem tomar partido, mas pelo órfão, pelo pobre, pelo injusto, pelo necessitado, sim, né? Assim, o que passa por injustiça. O que passa por injustiça, foi isso que eu quis dizer. Então, eu acho que essa canção é um alerta para como nós hoje vivemos a nossa vida, né? Então, para mim, ela é mais do que um hit, ela é realmente um som, uma canção de alarme, sim, sabe? Para o dia do Senhor. Igreja, olhe para esse dia, estude, medite nesse dia, porque não é um conto de fadas. Ele vai voltar, ele vai julgar a terra. E o julgamento dele vai começar pela igreja. Sim. Então, isso tem que causar temor nos nossos corações. Então, para mim, eu tenho assim a plena convicção de que essa canção é realmente o soprar do Senhor. Eu tive a graça de receber um pouquinho dessa porção e poder liberar. Sim. E eu vejo muito que ela é um clamor, né, pelo retorno de Jesus. Muitas pessoas cantam, até na igreja que eu estava esse final de semana conversando com a galera do louvor, e eu fiz essa pergunta. Quando nós cantamos que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade, o que vem na sua mente? Né? E a galera falou um monte de coisa. E aí eu tive a oportunidade de falar, olha, foi composta a partir desse lugar, né? De clamor pelo retorno de Jesus. Sim. E por saber que ele realmente vai vir julgar a terra. Então, eu acho que quando... um dos últimos sinais que há de acontecer é o Espírito e a noiva clamando, ora vem, Senhor Jesus. Sim. E esse som de Maranata, ora vem, ele vai ter diversas linguagens. E eu acredito que ruja, ó leão, né? Como diz em Salmos 45, cavalga em favor da justiça e da verdade. Sim. Vem, né? Vem, porque você é digno de tomar esse lugar. Eu acho que também tem essa conotação, né? De clamor pelo retorno de Jesus. Tem esse zelo pela verdade, né? Esse vai ser um dos sinais dos fins dos tempos, né? O engano vai crescer muito e ele vem para trazer verdade. E a verdade no que ele diz, não segundo as nossas opiniões, né? Então, também tem esse clamor aí desse rei trazendo verdade, trazendo justiça. É muito especial. Ela é. E ela tem te levado bastante para a estrada. Querendo ou não, essa canção, pela repercussão que ela teve, ela tem abençoado a sua vida em te levar a proclamar essa mensagem, como tem abençoado a vida da galera aqui da F-Hop Music. Como você enxerga hoje
a F-Hop Music, a estrada. Talvez você poderia contar algumas histórias, né, de bastidores para nós. Como você... Porque esse negócio de viajar é uma coisa que tá bem alta aí, né, hoje em dia. Tipo assim, a galera viaja, virou meio que uma profissão, né? E você enxerga como uma profissão? Como você enxerga estar na estrada? Eu acho que faz parte do nosso trabalho, mas eu não enxergo como uma profissão. Eu tenho muito zelo quando eu tô ali, porque hoje eu entendo que de alguma forma eu sou uma referência. As pessoas elas estão escutando aquilo que eu estou falando. E às vezes, por a gente estar na estrada, a gente pode pensar que é sobre nós, mas não é. A gente está ali para apontar e proclamar a respeito de uma única pessoa, que é o Senhor. Então, eu acho que é um privilégio para nós poder, de alguma forma, compartilhar aquilo que a gente tem desenvolvido na sala de oração. E, para mim, estar ministrando em outras igrejas e na nossa própria igreja local tem que ser uma extensão do nosso secreto. Sim. Precisa ser uma extensão do nosso secreto, daquilo que a gente compartilha com o Senhor. Quando eu estou ali em alguma igreja, enfim, numa comunidade local, eu sempre pergunto, Deus, o que está no seu coração para essas pessoas? O que você quer liberar, né? Eu sei que às vezes as pessoas, quando eu vou, elas têm expectativa de que eu cante Rujo Leão e todo mundo espera esse momento, mas eu sempre me pergunto, Deus, o que está no seu coração liberar aqui? Sim. Qual é a porção que você quer liberar aqui? Isso é tão importante, né? Não é um hit, não é uma música, não é um show. Esse é o ponto, não é um show. Porque um show você vai para ouvir os hits, né? Daquele show cantor. Você vai ouvir os hits, Eu vou até contar um caso, não sei, qualquer coisa depois corta aí, se não puder compartilhar. Mas eu vou contar. Eu lembro que eu fui ministrar em uma igreja, só não vou falar onde foi, né? Enfim. E aí eu lembro que chegou no final, a pessoa veio conversar comigo. E ela falou assim, nossa, foi muito bom, a presença de Deus e tudo mais. Mas olha, eu queria te falar algo. Eu realmente esperava mais de você. Aí eu fiquei assim, olhando, como assim esperava mais de mim, né? Aí eu fiquei olhando, tá, continua, conte-me mais. Aí essa pessoa, então, eu esperava que você pulasse mais, se expressasse mais dançando e tal. Aí eu olhei, eu falei assim, então, deixa eu te falar algo. Se você queria dançar na presença de Deus, por que você ficou esperando de mim? Eu não sou a atração principal aqui. Deus é a atração principal. Que bom que você teve coragem de falar. E aí depois eu falei assim, Deus, será que eu fui exagerada demais? Porque, né, quem conhece a Thalita no íntimo sabe que eu sou direta nas coisas. Mas assim, às vezes você fica com aquele receio de não querer machucar a pessoa. Sim. Mas ali eu achei que foi importante. Que esse é o ponto, né? Como as pessoas, às vezes, olham os ministros de louvor que estão ministrando. Às vezes é uma idolatria, sabe? E acaba tomando o lugar de Deus no coração das pessoas. E não é sobre isso. Não é sobre nós. Cara, a gente tem esse tipo de conversa aqui internamente, né? Então, assim, abrindo um pouquinho para vocês, a nossa casa aqui da F-Hop, eu penso muito naquela passagem quando Paulo está falando com a igreja de Coríntios e ele diz... tem uma contenda ali um pouquinho, né? Da galera querendo seguir os ensinamentos de Apolo, outros de Paulo. Não, eu vou seguir Paulo, eu sou discípulo de Apolo. E, enfim, tem uma rixa ali. E Paulo tá falando, ei, pare com isso. Vocês estão agindo puramente na carne. Sim. Então, assim... Eu queria estar dando coisas mais profundas para vocês, mas eu tô vendo que eu vou ter que lidar com vocês como criança, né? E ele fala, quem é Apolo? Quem é Paulo? Se não apenas com os servos do Senhor. Sim. Né? Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus, é o Senhor. E eu, como líder de louvor, e você também, a gente, infelizmente, a gente corre esse risco de ser idolatrado, né? De ser posto num lugar que não é nosso. Sim. E a gente esquecer de que uns plantam, outros regam e nós somos apenas servos e é o Senhor quem dá o crescimento, é o Senhor quem traz revelação. Mas
existe uma responsabilidade nossa de lembrar quem nós somos, que nós somos servos, que estamos ali para servir, juntamente com Cristo. Mas a igreja precisa também se posicionar. Sim. Né? E eu acho que a igreja, ela infelizmente é imatura nesse sentido algumas vezes. E eu sei que eu tô falando com a igreja aqui. Você é a igreja, Sim. nós somos a igreja. Uhum. E nós precisamos ser maduros e ouvir o que Paulo tá falando ali, falando a respeito de quem é Paulo, quem é Paulo, quem é Thalita, quem é a Amy, quem é fulano Beltrano. Diante da majestade dele. Então, assim, gente, pare de idolatrar pessoas, pare de querer colocar pessoas no centro, pessoas como aquelas que vão atrair a presença. Tipo assim, onde um ou dois estiver reunido no nome dele, ali ele estará. E tem a ver com ele é o foco e não Sim. nós. Né? Então, eu acho que a igreja também precisa amadurecer nesse sentido de realmente lembrar que ela tá ali para cultuar a Deus e não para assistir os melhores hits de Thalita Catanzaro. Né? Eu acho que a igreja precisa amadurecer, mas eu vejo também que o coração das pessoas, dos líderes que vão ministrar, também precisam estar posicionado. Porque, de alguma forma, a gente está sendo exposto ali. A gente está na frente das pessoas, a gente está sendo exposto. E eu vejo que é algo que cada um, a Bíblia fala, né? Avalie-se o homem a si mesmo. Cada um tem que se autoavaliar. Sim. Né? Aonde que tá... Qual é a motivação de você viajar? Qual é a motivação de você ir ministrar? É para ser aplaudido? É para ser reconhecido? Qual é a intenção do seu coração? Eu lembro que quando eu comecei, assim, em outras igrejas, uma das minhas preocupações foi de que eu nunca queria perder essa ideia, essa essência da audiência de um. Porque eu tô acostumada com a sala vazia. Sim. Eu tô acostumada sem câmeras. Não tô acostumada com muitas pessoas ali indo para ouvir aquilo que eu estou compartilhando, enfim. E aí eu lembro que o Senhor, ele foi muito claro. E eu nunca me esqueço disso. Ele falou, eu vou te ensinar a cantar para a audiência de um, mesmo na audiência de muitos. Amém. Porque o seu coração tá comigo. Então, isso é algo que eu sempre coloco. Deus, eu preciso lembrar que por mais que eu tô aqui, de alguma forma, para falar ao seu respeito, em primeiro lugar, eu tô aqui para te adorar. Sim. Eu tô aqui para servir a igreja, essa comunidade local, mas eu tô aqui para te adorar. Sim. Então, eu acho que é algo que os líderes, os ministros, né, itinerantes, eles precisam sempre reavaliar o seu coração. Porque a gente vai lidar com orgulho. Não adianta. A gente vai lidar com orgulho. Só que, à medida que você vê ali o orgulho, você precisa ser rápido em se arrepender e reposicionar o seu coração. E algo que me traz muita paz é que Deus, ele é o mais interessado nisso. Então, se o nosso coração se desviar, ele é o mais interessado em trazer o nosso coração para perto. Então, a minha confiança não está em mim, que o meu coração sempre vai se manter no lugar certo. A minha confiança está no Deus que quer manter o meu coração certo. Isso me traz muita paz. Cara, você falando aí, eu lembrei de uma frase que eu vi, que a sala de oração, ela é um cemitério para líderes de louvor. Porque a gente tá no final de semana, quando a gente tem a oportunidade, que não é todo final de semana, tá, gente? A gente não tá na estrada todo final de semana. A gente tem uma igreja local aqui, a gente tem a sala de oração. A sala de oração aqui, a gente tem uma vida local. Mas quando a gente sai e a gente se depara com tudo isso, a gente volta para um cemitério. A gente volta para um lugar onde a gente canta, a maioria das vezes uma sala vazia. A gente está se discipulando pelo cantar das escrituras, então, querendo ou não, aquilo te confronta. Sim. E aquilo faz você morrer um pouquinho. Todo dia. Todo dia. Para esse orgulho, para esse ego, ele vai morrendo de pouquinho em pouquinho. A gente vai meio que podando sendo ele, lapidado. né? E porque, óbvio, todos nós lidamos com orgulho, todos nós lidamos com o ego. E tá ali. Agora, a gente tem que colocar ele no lugar dele. Sim. E eu acho que a sala de oração é uma ferramenta poderosa para isso. Sim. Onde a gente tá cantando a Bíblia. E você faz isso há tanto tempo, né, Thali? Desde Guarulhos, você já fazia isso na sua igreja local. Sim. E depois para cá de uma forma mais integral. O que te mantém numa sala de oração
há tanto tempo, né? Você poderia estar agora, né? Arroz de Leão explodiu, você poderia estar fazendo um monte de coisa, mas você continua perseverando ali na sala de oração, você continua fiel a esse lugar. O que é que te mantém ali? Deus, a gente fala isso muito, né? Que Deus, ele é digno de adoração. E ele realmente é digno. E para mim é um privilégio poder, todos os dias, ter acesso diante dele. Então, eu acho que esse entendimento diante de quem eu estou diariamente naquela sala de oração é o que me sustenta. Mas, principalmente, cantar a palavra para mim tem sido aquilo que eu me apoio. Não em mim cantar a palavra, mas na revelação que há quando você canta a palavra. A revelação do próprio Deus. Às vezes você conhece um versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só quando você começa a cantar aquele versículo, aquilo para de ser algo somente teórico na sua mente e aquela revelação, ela desce para o seu coração e ela cria raízes profundas no seu homem interior. Você começa a entender as nuances que tá nisso. Ele não é só o seu pastor, ele é aquele que te lidera, ele é soberano, ele também é o Senhor, ele é o sustentador de todas as coisas. E aquilo que parecia apenas um versículo se abre um leque para N possibilidades. E Deus, de repente, que eu falo que são os de repentes de Deus, ele vem com uma revelação clara, faz uma ligação de um texto ali que você nunca tinha pensado. E a palavra é muito viva. Gente, eu sou prova, a gente falou isso outro dia. A palavra nos transforma. A palavra nos modifica. Eu não sou a mesma Thalita de quando eu cheguei aqui há 8 anos atrás. Sim. E eu sei que eu não vou ser a mesma Thalita daqui até o final do ano, porque esse é o poder da palavra. Ela nos transforma. Sim. Deus, ele é real e Deus, ele se revela através da palavra. Então, eu acho que perseverar nesse lugar, quando a gente não está sentindo nada, as pessoas acham que todo dia, né, os céus abertos, anjos descendo e tudo mais. Tem dia que você não está sentindo nada. Tem dia que você não queria estar ali, porque às vezes aconteceu algo e você está cansada, o seu emocional está abalado. A gente lida com desânimo, a gente lida com o desânimo da rotina muitas vezes. Mas é nesse lugar de perseverar que Deus vem. Ele realmente vem. E é isso que tem sustentado. E se você pudesse falar o que o movimento de oração representa para você? O que você falaria? O movimento de oração representa para mim que Deus está chamando de volta a igreja para o lugar de oração. E Ele quer revelar o que Ele vai fazer. E o que ele está fazendo na terra. Então, é um convite. Você quer entrar em parceria comigo? Vem. É a partir do lugar da oração. A partir do lugar da oração. Uau. É isso aí. E você lidera um time. Já liderou vários times. Sim. A gente está começando um semestre agora, né? E vai ter um time novo que você vai estar liderando. Como é para você, todo semestre, liderar um time, ser responsável por músicos e cantores? Como você enxerga a sua liderança ao caminhar com pessoas dentro de um time de adoração na sala de oração? Para mim é uma responsabilidade, porque de alguma forma eu quero poder... Porque assim, eles às vezes ficam com a gente 6 meses, às vezes é 1 ano, né? Mas no mínimo são 6 meses e às vezes ali troca o time de acordo com a carga horária do semestre. Mas primeiro eu tenho um zelo que assim, a primeira coisa que eu penso assim, eu quero que eles finalizem esse semestre entendendo a passagem que a gente cantou. Mais do que qualquer outra coisa. Sabe? E eu sei que aquilo que nós vamos cantar, nós vamos ser esticados no nosso entendimento e vamos ser provado. Aquilo que você canta, aquilo que você estuda, aquilo que você canta, você vai ser provado a viver. Então, para mim, é um senso de responsabilidade muito grande. Sem contar que é uma troca incrível. Ao mesmo tempo que eu instruo, eu também aprendo muito com eles, né? Seja no musical, seja no coração. Nós temos aqui tantas pessoas que têm uma vida reta diante do Senhor, têm procurado viver, têm uma vida de devocional genuína. E isso me inspira. Então, acho que é uma troca muito grande. Mas, para mim, eu sempre falo assim, que o meu gol é quando termina o semestre e a gente tem um clima de família, onde um ali estica o outro, um é desafiado pelo outro. E a gente, uau, olha o que a gente
cantou da palavra. Olha o entendimento que a gente construiu. E eu tô bem animada para esse semestre, aquilo que a gente vai Conta cantar. um pouquinho aí pra galera, o que você vai cantar esse semestre? Então, para quem esteve acompanhando a gente aí no primeiro semestre na sala de oração, a gente cantou Êxodo 3. E agora a gente vai continuar em Êxodo 33. Não me deixe ir se a tua presença não for comigo. Ixi, vai ser bom, hein, gente? Então, eu tô com bastante expectativas, que eu acho que vai ser muito bom. Inclusive, pessoal, se você não sabe, a gente tem um streaming da sala de oração, saladeoração.com é um site que você pode entrar lá e você pode ter acesso a todos os turnos da Thalita e de outros líderes de adoração que também lideram os turnos de oração aqui na sala de oração. Então, acho que deu de sala de oração. Eu queria caminhar para o final e te pedir para que você falasse um pouquinho com pessoas que estão nesse contexto, que estão talvez tentando começar uma sala de oração, né? A gente tem muita gente que acompanha a gente, que está nas nossas mentorias de sala de oração, pessoas que estão começando reuniões de oração nas suas igrejas locais ou até começando uma sala de oração. E tem muitos relatos de muitas igrejas fazendo isso nos nossos dias, na nossa nação. Sim. Então, você que está há 8 anos, especificamente, nesse ofício, né, como missionária intercessora, quais são os conselhos, ou se você pudesse nomear 2 conselhos que você daria para quem está começando ali uma sala de oração? O que você falaria? Eu acho que o princípio é ser fiel no pouco. Eu lembro aqui no início, hoje quem olha pra gente, pra sala de oração, vê uma grande estrutura, mas no início não foi assim. Então eu acho que mais do que grandes estruturas, Deus ele está à procura de intercessores. Então, se lembre dessa motivação, sabe? A ser fiel. Deus, ele nos vê, ele nos ouve, Amém. ele nos responde e ele quer falar com o homem. Hoje Deus fala através da palavra, Deus fala através do Filho. Então, acho que ser fiel no pouco, esse é o primeiro conselho que eu diria. E o outro conselho que eu diria é não vá por moda. Porque as pessoas olham e acham que é muito romântico ver a gente ali cantando todos os dias. É um privilégio, mas a gente sabe o quão custoso é, né? Doar do nosso tempo, do nosso talento, das nossas horas. E eu acho que eu fui escolhida para isso. Eu vejo isso assim. O Senhor nos escolheu para isso, né? De buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, de estar ali. Então, eu acho que assim, brasileiro às vezes se move muito por modinha. Qual é a moda do momento? Talvez você vai ter uma sala de oração que não vai ser de segunda a sexta, das 10 da manhã às 10 da noite. Mas você vai ser fiel ali naquele horário de oração 2 vezes na semana. E isso, Deus importa. Isso é valoroso. Ele já te chama como parceiro dele. Ele já te olha como alguém que está fazendo parte desse lugar de intercessão. Sim. Então, eu acho que ser fiel e fazer algo que seja real com a sua estrutura hoje, com a sua realidade, com a sua igreja local. E não fazer por moda. Sim. Mas entender a responsabilidade. Deus chama todos a orar. Deus chama todos a orar sem cessar. Você não precisa de uma sala de oração para isso. Se você entender isso, que Deus te chamou e que Deus deseja hoje se relacionar com o homem através da oração, esse já é um gol. Você não precisa de uma sala de oração para isso. Mas se você quer começar reuniões de oração, faça com esse entendimento. Deus... A mesma pergunta que Deus fez para Adão no início, ele está fazendo para nós hoje. Onde estás? Porque ele quer conversar, ele quer dialogar, ele quer te chamar para um lugar de parceria. Sim. Boas dicas. Siga as dicas da Thalita. E caminhando para o final, Thali, a gente quase não falou muito sobre a F-Hop Music, mas a gente está numa transição aí, né, de entrar num novo ciclo da F-Hop Music. A gente encerrou todos os projetos maiores, né? Sim. Que foi o nosso álbum de estúdio, Batendo a Porta, o álbum ao vivo, Batendo a Porta, e o álbum de acústico, né? Batendo a Porta. E tem alguns projetos vindo aí, Sim. que é o... O que tá para sair aí? Conta aí pro pessoal.
Tem essa canção agora que tá bem em alta. Alguns chamam ela de Eita. Mas, se eu não me engano, o único firmou, né? Firmou esse nome. Então, acho que agora é a que tá mais quentinha e que tá no forno para sair. Que é a collab com o Marco Teles. Isso. E eu acredito que talvez até o final do ano ainda tenha mais algumas coisas que já tá sendo... Tá no forno. Tá no forno. Eu vou dar só uma dica. Talvez tenha alguma coisa a ver com a One, porque vocês têm pedido demais. Sim. Mas nem sei se eu podia contar, né? Agora mas já tá aí a dica. E talvez role alguma coisa de Natal também, né? E ano que vem, novos projetos. Né? Então, fala um pouco da sua expectativa para essa nova fase, o ano que vem, o que Deus tem para nós nesse novo ciclo da F-Hop Music. Eu tô bem animada, porque eu vejo, assim, o quanto a gente amadureceu como time. Todos nós amadurecemos nos nossos dons, nos nossos talentos. Fomos afiados no nosso coração. Então, eu tô alegre, né? Não tem nada pronto ainda, né? Assim, não tem nada... a gente ainda vai sentar para compor, galera. Não tem nada pronto ainda. Mas eu tô animada por essa nova fase, assim... E ver... E com expectativa no Senhor daquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele vai soprar. Nos dá, né? Porque eu acredito também que aquilo que Ele nos der, Ele vai querer que a gente viva também, né? Então, é um zelo muito grande, é um senso de responsabilidade. Sim. Então, eu tô... E aí, Deus, qual é a próxima estação? Sim. Com expectativas nele. Vai ser muito bom. Muito bom. E você falando... como no lado pessoal, você também, Deus tem falado com você sobre tá falando um pouco mais com um nicho de pessoas, né? Que são líderes de adoração. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Como que as pessoas podem acompanhar o que tá para sair, o que Deus tem te dado, o que Deus tem falado com você para comunicar. No meu Instagram eu recebo muitas perguntas, dúvidas a respeito de liderar a adoração, o que fazer, o que não fazer, a igreja não está interagindo, como lida com isso. Então, assim, por muito tempo, você sabe muito bem disso, a Amy sempre me empurrou, mas eu sempre tive muita dificuldade em falar, em verbalizar, em de alguma forma estar ali nas redes sociais falando, mas eu tenho entendido e Deus tem me empurrado para isso, de que aquilo que eu tenho construído ao longo dos anos pode servir de sabedoria e instrução daquilo que eu aprendi e passar. Porque muitas vezes a gente se acha que está sozinho na jornada. Você está lidando ali com as suas inseguranças, você está lidando ali com as pressões. O que fazer quando você se prepara, você prepara um set list e a igreja não se conecta? O que fazer quando as pessoas parecem estar desapercebidas ali com a presença de Deus? Então, são muitos dilemas que só quem está ali em cima passa e às vezes se sente sozinho, se sente com que não tem conversar, ou às vezes ali no local dele não tem uma boa interação com um pastor. Então, eu acho que são muitas nuances que eu estou preparando um material muito especial e vai sair um curso aí online, então siga nas minhas redes sociais em breve. Gente, acompanhe a Thalia, acompanhe a F-Hop Music, acompanhe a F-Hop BR. Sempre tem coisa nova vindo por aí. O nosso intuito é servir a igreja brasileira com aquilo que o Senhor tem nos dado aqui na nossa pequena Jerusalém, né? E para nós é um privilégio caminhar e partilhar daquilo que Deus tem nos dado. Então, não esquece de deixar o seu like aqui nesse podcast que você terminou de ouvir até agora. E deixe os seus comentários se você não deixou nenhum, porque a gente quer saber o que Deus também falou com você e o que foi acrescentado à sua vida através desse podcast. E nos vemos no próximo episódio, que vem logo aí.